No vídeo anterior apresentei algumas camadas de significado presentes nesta obra do escritor norte-americano Richard Yates. Falei de conformismo, ausência de sentido, falta de propósito, aspectos psicológicos e sociológicos. Vistas em conjunto, Foi Apenas um Sonho é uma tragédia 100% filha de seu tempo, retratando um casal que lida com dilemas que nascem e fermentam na sociedade moderna americana. Os protagonistas, completamente imersos a essa realidade, não fazem um esforço de pensar em si mesmos recorrendo à perspectiva da eternidade. Nem Frank nem April Wheeler demonstram interesse religioso ou espiritual significativo. São retratados como personagens inseridos em um contexto fortemente secular e existencialista da classe média suburbana americana dos anos 1950. Suas conversas, preocupações e conflitos giram em torno de carreira, casamento, expectativas sociais, frustrações pessoais e sonhos não realizados, não sobre fé ou espiritualidade. Aliás, essa ausência de referências religiosas reforça o clima de vazio existencial que Yates constrói. Eles não têm um sistema de crenças transcendentes para servir como âncora emocional ou moral. Quando buscam sentido, fazem-no em termos práticos ou utópicos e não por meio de religião. Tanto é que as poucas passagens do livro que tratam de religião funcionam mais como crítica social do que como fé pessoal. Isso ajudaria a mostrar como Yates usa essa ausência como parte da atmosfera trágica da história. Vemos, por exemplo, o casamento religioso de Frank e April como mera formalidade. A cerimônia é descrita como uma solenidade tradicional da época, mas o ato é tratado como um rito social, não espiritual. Não há referência à devoção, preparação religiosa ou relevância moral desse casamento. Temos ainda alguns vizinhos, como os Givens, que usam referências morais e boas maneiras que são próximas ao discurso cristão, mas sempre num tom superficial, atrelado a convenções, sem peso espiritual real. Outro ponto relevante é a ausência de linguagem espiritual nos dilemas centrais, mesmo nos momentos de crise, a gravidez de April, os conflitos conjugais, o luto ou o medo. Não há busca por conforto em Deus, oração, igreja ou qualquer referência transcendental. Essa ausência não é acidental. Yates constrói deliberadamente um universo em que o sentido da vida precisa ser encontrado aqui e agora ou não será encontrado. A religião no romance está presente apenas como pano de fundo cultural e não como força interior. Isso reforça a atmosfera de alienação. Sem fé, sem comunidade de apoio e sem horizonte espiritual, as personagens ficam presas em um ciclo de expectativas frustradas e decisões autodestrutivas. Sendo católica, isso chamou minha atenção. Entendi que podia explorar essa camada ausente em um vídeo específico. Foi Apenas um Sonho pode ser lido como uma profunda tragédia moral e espiritual que revela o esvaziamento do verdadeiro sentido do matrimônio e da vida familiar. A relação entre Frank e April é marcada por ilusões fundamentadas em desejos egoístas, expectativas fantasiosas e ausência de transcendência. Vejamos. O matrimônio sem Deus, egoísmo disfarçado de amor. Na visão católica, o matrimônio é uma vocação sagrada, um caminho de entrega mútua, fidelidade e abertura à vida, na qual o casal coopera com Deus no amor e na criação. No entanto, Frank e April entram no casamento movidos não por essa lógica do dom, mas por uma busca de autoafirmação e preenchimento emocional. Frank vê April como a confirmação de que ele é especial, ela é parte de seu ideal narcisista. April vê Frank como um meio de escapar da banalidade e conquistar uma existência diferente. O casamento deles nasce da ilusão romântica e não de uma vocação ao amor sacrificial. Quando as dificuldades aparecem, filhos, o tédio, o fracasso pessoal, ambos se mostram incapazes de amar verdadeiramente. Culpam um ao outro por suas frustrações. O amor deles, no fundo, nunca se transforma em caridade, como propõe a tradição cristã. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. A recusa da cruz. Fuga do sofrimento e da responsabilidade. April e Frank rejeitam a vida comum, o trabalho estável, os filhos, o lar, porque veem tudo isso como mediocridade. Sonham com Paris, arte, liberdade, mas, do ponto de vista cristão, essa fuga revela uma recusa da cruz.
April, especialmente, rejeita a maternidade como uma espécie de prisão, considerando o aborto de seu terceiro filho não apenas uma solução prática, mas um gesto de libertação. Frank se esconde atrás de um verniz de crítica à sociedade, mas no fundo é covarde. Quer segurança, prestígio, prazer, mas sem sacrifício. Cristo, no entanto, ensina que o verdadeiro amor passa pela cruz. A realização pessoal não se dá pela fuga do sofrimento, mas pela aceitação em comunhão com Deus. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Mateus 16, 25. Recusa a fecundidade e a transcendência, o colapso da família. A mentalidade de Frank e April é profundamente individualista e materialista, própria de um mundo secularizado. Eles veem os filhos não como um dom, mas como um obstáculo. O lar não é um lugar de crescimento espiritual, mas uma prisão estética e existencial. Na tradição católica, a família é o ícone da Trindade, lugar de comunhão, abertura à vida e educação na fé. Ao recusar essa missão, o casal Wheeler entra em um vazio ontológico, perdem o sentido da vida. O desfecho trágico de April é o símbolo extremo da morte da esperança e da caridade, em uma cultura que idolatra a liberdade desvinculada da verdade e da responsabilidade. A ilusão de Frank e April está enraizada em um equívoco sobre o que é amar e o que é ser livre. Eles confundem amor com paixão, liberdade com fuga, felicidade com autossatisfação. O resultado é devastador. O colapso do casamento, a negação da vida e o vazio existencial. Ao rejeitarem Deus, o dom da vida e o sacrifício mútuo, os Wheeler não apenas fracassam como casal, mas naufragam como pessoas. São João Paulo II desenvolveu uma riquíssima teologia sobre o corpo e o amor humano, ensinando que o homem e a mulher são chamados a viver o amor como dom total de si. No matrimônio, isso se concretiza na fidelidade, na abertura à vida e na comunhão espiritual. Frank e April, ao contrário, reduzem o casamento a uma projeção psicológica ou estética. Eles não se doam, mas se consomem mutuamente. Não se veem como ajuda mútua no caminho da santidade, como define o catecismo, mas como ferramentas para a realização de um ideal de vida fantasioso. April rejeita abertamente a maternidade. Vê os filhos como entraves à sua liberdade e realização pessoal. O terceiro filho, inesperado, representa para ela a derrota total de seus planos, levando-a ao aborto, feito de modo doméstico e trágico. Esse gesto é a consumação do drama moderno apontado por São João Paulo II na encíclica Evangelho Vitae, de 1995. Ao se fechar a vida, April recusa o dom divino da fecundidade, substituindo-o pela ilusão de controle absoluto do destino, o que é, na tradição católica, um ato de rebelião contra o Criador e contra a própria vocação feminina. A tradição católica vê o lar como igreja doméstica, lugar de formação da pessoa, de acolhimento, de vivência da fé. Já o subúrbio de Foi Apenas um Sonho é apresentado como um ambiente morto, estéril, superficial. Contudo, o erro de Frank e April é rejeitar o lar não por suas deformações modernas, rotina, conformismo, aparências, mas pela própria ideia de enraizamento e compromisso, ou seja, rejeitam o lar enquanto vocação espiritual. Eles desejam liberdade, mas é entendida como libertinagem existencial, e acabam escravos de si mesmos. A tragédia de Foi Apenas um Sonho é, sob a ótica católica, o retrato de um casamento fechado à graça, à verdade e à vocação de amor fecundo. Quando o amor não está fundamentado em Deus, ele se deforma, torna-se posse, ilusão, ressentimento, autodestruição. Frank e April queriam ser especiais, mas recusaram o único caminho pelo qual se pode realizar plenamente, o caminho do amor oblativo, enraizado na fé. Se ficou até aqui, por que não curtir e compartilhar? Considere se inscrever também. É de graça e, repito, não dói nada. Até!